Florianópolis é uma capital que poderia ter mais importância cultural como capital, né? Há um tempo atrás eu pesquisei o desenvolvimento cultural das capitais e me lembro que Florianópolis ficava atrás da capital de Roraima, né? 24º lugar em desenvolvimento cultural no país. Mas isso tem vários motivos, né? Muita gente produz cultura em Florianópolis, mas isso chegar na população é que é a questão. A prática teatral, a prática artística aqui em Florianópolis e no estado, ela existe em grupos de teatro, né? Então você tem grupos de teatro ou empresas, pessoas que abrem empresas e que ali desenvolvem projetos de teatro e que sobrevivem da captação, né, da Lei Rouanet ou dos editais. E tem poucos editais. O que eu sei é que em algumas leis a exigência que os espetáculos eles sejam gratuitos. Então o artista ele já está recebendo pelo projeto que ele está sendo contemplado. O fato de ter muitos festivais e eventos gratuitos contribui para que as pessoas não vão, porque elas se acostumam a não pagar e elas precisam pagar, porque é um bem, é um consumo, sabe? Que isso? Porque você paga um cinema, por que você não vai pagar o teatro? É uma contrapartida do município. Como o festival é um projeto do município, ele acaba sendo gratuito porque o recurso ele é público. Então é uma contrapartida que o município está dando, é um festival inteiramente público, né? Que é o que a gente estava falando antes, na questão também de formação de público, tudo isso conta para que seja um festival realmente gratuito, né? Não cobrar ingresso em eventos culturais, por um lado, é uma prática interessante, né? A ideia, em princípio, seria estimular pessoas que não têm um salário ou um patamar, né, de recursos pessoais tão grandes mensalmente que eles podem ir ao teatro, ir ao cinema, né, sem pagar. Eu acho que a gente está pegando um caminho assim muito perigoso Eu não sou contra a população ter acesso a coisas que sejam com entrada franca. Gratuitos eles não são, né? Porque sempre que alguma coisa está sendo promovida pelo poder público, você está pagando, né? Você está pagando de alguma maneira. Então, gratuito é uma coisa assim, eles têm entrada franqueada. A questão é que isso feito sem critério, né, vai competir com quem vive da produção cultural. Então você oferece um produto cultural, né, que custa caro, que custa no nosso bolso para produzir, né, figurino, cenário, o seu próprio dia ali, você passa o dia para montar uma luz, para montar um cenário, né, para fazer aquele produto cultural chegar ao público, o público vai, a peça é de graça. Ótimo, muita gente vê, mas o trabalhador que está ali é extremamente mal pago. Às vezes não é nem pago. Historicamente, o ator e a atriz, né, a atriz de uma maneira mais recente, mas o ator é um ser querido, amado e ao mesmo tempo repudiado numa sociedade, né? Então há muito medo ainda, mesmo no século XXI, há muito medo da figura do ator, né? Afinal de contas, o que os atores fazem, né? Os atores têm essa capacidade, seja ela, como alguns dizem, nata,
né, ou construída pela educação de imitar o outro, ou de retratar uma realidade, ou de ser outros. Isso amedronta, né, porque mexe com a ideia de identidade. Até parece o poeta que está ali na esquina, na solidão, com amargura. Mas eu sou ele, sim. Como? Olha, eu que escrevia para ele assinar. Ele, onde já se viu, um poeta que é coveiro. E ele precisava de uma vida digna. Foi um pacto. Oh, desculpe, eu não sabia. Como a gente não tem uma programação, não temos teatros que permitam que a gente fique o tempo mínimo necessário para que o espetáculo ganhe corpo. Cada vez que você muda, além dos custos, você tem também que fazer toda uma adaptação da peça para aquele novo espaço, né? É como se fosse uma nova peça, né? Projeção de voz, equipamento de luz, a relação dos atores com o público, tudo muda em relação ao novo espaço. Aí tem que ensaiar de novo. Você já esqueceu, você já teve 1000 interferências da vida, não é? Nesse tempo. Já esqueceu, você não fica ensaiando esse mês. Então, perde o contato com a fonte. Quando eu cheguei aqui, não existia temporada. As peças faziam um fim de semana, sumiam, depois outra fazia outro fim de semana. Ao mesmo tempo, a gente não consegue divulgar uma coisa para só um fim de semana. Se o público não foi, não foi, né? Os teatros aqui, pelo menos os públicos, que é o SIC, o TAC, o Teatro da Ubro e o Pedro Ivo, eles não têm edital de ocupação pública, que é dividir a pauta do teatro em temporadas, abrir uma licitação, os grupos se inscrevem e a gente sabe lá no início do ano, do semestre, que de março a abril tal peça, de maio a junho a outra peça, né? Não tem essa possibilidade, é tudo assim, picadinho. Quase sempre esses espaços são cedidos para companhias do Rio e São Paulo, geralmente para atores que trabalham na Globo, no Zorra Total. A grande moda são os atores do Zorra Total. Eu acho que o teatro já viveu sem muito tempo de bilheteria. Hoje em dia ninguém consegue mais. Tem as leis de incentivo, então essa mudança aconteceu nacionalmente, né? Tem a Lei Rouanet, tem as leis de incentivo, aí tem aquela coisa que só ganha Rouanet incentivo, só ganha apoio financeiro os globais, né? E aí fica o pessoal que não está na Globo fica sem dinheiro, não consegue captar os seus projetos, né? E aí tem os fundos e tem os prêmios. Então o que nós estamos tentando no município é fazer esse movimento de abertura de pautas, de espaços e pequenos editais de circulação. Quem está começando a fazer esse tipo de, pelo menos 2 semanas de apresentação, é o Sesc da Prainha, né? Mas ainda é muito pouco. Então, como consequência disso, a gente tem muito espetáculo, tem muita estreia. E uma grande dificuldade para que a gente tenha público nesses espaços é a divulgação. A gente precisa que as pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo e só pelas redes sociais não é possível. Pelas redes sociais a gente consegue atingir um número que está ao nosso redor, né? Que são ali os amigos e tem os compartilhamentos dessa informação. Mas precisa de uma informação de massa. E isso só TV, jornal e rádio que conseguem atingir. A gente tem poucos veículos de comunicação aqui, sendo muito polarizado em 1 ou 2 veículos, e que acabam que esses veículos também têm poucos espaços para passar o que é produzido aqui. Então fica muito restrito em alguns jornais ou em alguns cadernos. Isso acaba inibindo um pouco que se veicule o que é produzido aqui. 1, 2, 3, 4.